Eu não gosto que ela vá para ali porque aquilo é uma coleção de alcorões. Mas ela morde, é? Fica chateada se estiver agarrada? Não. Protesta um bocadinho. Ok. O título é Guerreiro, Carrasco e Poeta. Sou um heterodoxo, submisso ao Deus único, discípulo do velho da montanha. O meu maior prazer é cortar cabeças, felizmente só em imaginação, na paz silente do dever cumprido de um som, que só no som isto acontece, imaginação em só, felizmente. Sou um heterodoxo radical e rigoroso, com múltiplas raízes na palavra matemática, exatamente colocada no sítio da ferida cada vez mais profunda, e áspera sabedoria de saber que não se sabe nada e que só a fé nos salva. Cala-te, pá! Eu não associo forçosamente, até porque não acredito no progresso, não é? Não acredito nesses valores, não é? Nesses valores agora tão apregoados pela democracia. Não acredito nisso. E, portanto, não associo forçosamente aquilo que houve de revolucionário ou de inovador na poesia do século XX à política. Houve sempre essa tendência e aliás, houve não só tendência, houve mesmo em certos casos uma associação tão grande da política com a poesia que muitas vezes não se sabia se um poeta era louvado por ser muito de esquerda ou se um poeta era louvado por ser muito bom poeta. Eu acho, portanto, houve uma época em que essas coisas quase coincidiam, não é? Uhum. Para ser reconhecido como bom poeta e para ser falado, a pessoa tinha inevitavelmente que ser de esquerda. Ora, isso não é verdade, não é? Nós temos na história da literatura mundial e também na história da literatura portuguesa poetas que foram fascistas, por exemplo, e foram muito bons poetas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, eu não faço essa associação. Portanto, eu não faço essa associação também por uma coisa, porque consciente ou inconscientemente, aquilo que um poeta, para mim, não é, na minha opinião, aquilo que um poeta procura não é propriamente a liberdade, porque um poeta é tão livre que nem sequer a liberdade o consegue aprisionar. Aquilo que o poeta procura é a libertação, que é uma coisa que tem que ver com o espírito e não propriamente com um qualquer sistema social. É uma coisa diferente. O que não quer dizer que um poeta não possa, em princípio, tomar partido por um sistema político, não é? Mas não é isso fundamentalmente aquilo que é fundamental para ele. O que ele procura é uma libertação. Isso tem que ver com o espírito. Não tem que ver com o sistema político, seja o que for. Uma coisa que eu escrevi que diz que é a minha heterodoxia, Murid Ashrafi, e monárquico sebastianista, uma postura religiosa e iniciática, cujo lugar é o coração, e uma postura política que emana do coração e não tem lugar. Sim, não tem lugar. Em vez de ser monárquico e sebastianista, não tem lugar. É um maluco, não é? Sim, eu tive uma vez um emprego. Foi o único. Não foi o único, porque eu depois dei aulas durante um ano. Mas tive um emprego assim, tal e qual. Que foi uma coisa que o meu pai me arranjou. O meu pai era engenheiro e tinha amigos bem colocados. Então, arranjaram-me um emprego
numa firma que eu não sei se ainda existe, de automóveis, chamada C. Santos. É capaz. C. Santos, coisa qualquer assim. E eu, ao fim de 15 dias, já estava bastante perturbado. E então, aquela gente que estava ali num escritório comigo, não é? Havia um chefe de secção, eu era uma das pessoas que estava ali, numa das secretárias. Quando chegava a hora do almoço, havia uma tasca ali perto e íamos todos almoçar. E eu, ao fim de 15 dias, eu estava bastante perturbado. E eles foram-se todos embora e eu continuei à mesa e mandei vir mais vinho e continuei a beber. Depois vi uns bagaços em cima daquela vinhaça toda e cheguei lá à coisa, como se diz, ao compartimento onde estavam as secretárias. Não é? E comecei com os gajos a olhar para mim, completamente banzados, não é? E comecei a agarrar nas coisas que estavam em cima das cadeiras e comecei a mandar tudo para o chão. Mandei tudo para o chão e fui-me embora. E nunca mais lá apareci. E depois tive a pouca vergonha de ir pedir o dinheiro dos 15 dias que lá tinha trabalhado. Que me deu para andar a embebedar-me mais uns dias por aí e a apanhar táxis de um lado para o outro. Não diga uma coisa. Foi ali apanhar sol. Era uma questão de não perder tempo, pá, porque repara, a maioria das pessoas, e já naquele tempo era assim, faz uma coisa que não gosta e está desejosa de voltar para casa para se ocupar daquilo que gosta ou que lhe interessa, não é? Era não perder tempo, não é? Eu costumava reunir-me com amigos meus, estudantes também do liceu como eu e outros universitários, num sítio que agora já não existe, que era uma esplanada de um café chamado Os Perus, na Praça do Chile. E ali juntavam-se ali muitos estudantes. Nós tínhamos um grupo que era uma boémia completamente estúpida, não é? Íamos à boleia para Vila Franca, ou para Sacavém, ou para um sítio desse aí. Uma dessas viagens, acho que foi em Vila Franca, estávamos numa tasca e nessa tasca estavam também uns bêbados, um dos quais era um sargento da Marinha que conhecia o Mário e eu já tinha ouvido falar do Mário e tive curiosidade e pedi-lhe para ele, mas não sabia onde é que o Mário parava, nem não sabia. Eu era um puto, não é? E pedi-lhe para ele me apresentar. E ele, sim, está bem. Então, combinámos um encontro então no Café Gelo. Eu me encontrei com esse sargento da Marinha e estava lá o Mário e ele apresentou-me o Mário. Foi assim que eu o conheci. Para já perderam-se os cafés, não é? Sim, porque hoje em Lisboa faz uma vida completamente diferente. Havia muitos cafés, nesses cafés havia tertúlias, não havia só tertúlias de escritores, havia tertúlias de toureiros, havia toda a espécie de gente, não é, que se dedicava às artes, se reuniu em tertúlias nos cafés. Os cafés abarrotavam de gente, não é? Ou então de ociosos, porque havia tempo para essa ociosidade. Não é? Tudo isso acabou, pá. Tudo isso acabou. O que é que isso fez às ideias? O fim dos cafés, o fim desses fóruns, dessa ideia de uma rua que discute? Pois, agora haverá outras formas de convívio, não é? Mas aquele convívio extinguiu-se. Não vai ser mais possível. Até porque as pessoas deixaram de ter tempo, não é? Vive-se de outra maneira.
partir do momento em que houve o acordo ortográfico, eu escrevi isto, eu que já antes, muitas palavras, já algumas eu escrevia como eu entendia que deveriam ser escritas. Havia outras que eu tinha vontade de fazer, mas que não tinha ainda coragem. Mas fiquei irado com esta merda do acordo ortográfico e agora eu escrevo como quero. E é uma forma de intransigência também. Isso, não é? Eu escrevo como quero. E acabou, pá. Eu não tenho que sofrer imposição. Até porque, se eu reconhecesse a autoridade, não é? Se eu reconhecesse a autoridade intelectual dos gajos que fazem o acordo, eu talvez pudesse rever a minha posição. Mas aquilo é uma asneira completa, pá. Eu não sei, ele não viu. Eu de vez em quando, recorto estas coisas, pá. Porque depois até dá coisas que são pornográficas, pá. Eu acho que o gajo que fez isto já o fez de propósito para dar uma cena pornográfica. Imagina tu, pá. Onde é que estás também? Por exemplo, pela nova ortografia. A Península Ibérica, aqui viveram muçulmanos, aqui existiu essa cultura. Portanto, seria de todo o interesse, até para o conhecimento da nossa própria identidade, seria de todo o interesse conhecermos esses povos que nos antecederam. E não a bibliografia que diz respeito a esse nosso passado é quase... são meia dúzia de livros. Se tanto. Não se demonstrou o mínimo interesse. E tanto mais grave é porque Portugal, quando foi país colonizador, administrou Moçambique, onde 1/5 da população é muçulmana. Isso seria com certeza já suficiente da parte dos portugueses terem manifestado algum interesse por essa cultura. E também a bibliografia também, à parte de alguns casos isolados, nunca foi... Quase não existe a bibliografia, quase não existe também. Portanto, isso é de lamentar, não é? Acho que é uma coisa de lamentar. Há um grande desconhecimento, há um desconhecimento muito grande. O facto de ter desaparecido o francês dos liceus, não é? Ou de ser cadeira de opção e já ninguém ler francês. Toda a gente agora a aprender o inglês básico, que é o americano, no fundo, não é? Isso também não é inocente. Porque o francês sempre foi uma língua da cultura europeia. Mas isso agora, essa Europa, agora não interessa, é preciso apagar. É preciso apagar a cultura francesa. Nada disso é inocente também. Para prevalecer o inglês americanizado. O inglês americanizado que entra no cotidiano através de determinadas frases que as pessoas já dizem sem dar por isso. Como o ok, etc. E outras merdas, não é? E como parte também da terminologia aplicada à eletrónica. É tudo em termos ingleses. Não é? Nada disso é inocente, etc, etc. Mas isto tinha a propósito da tal uniformização. Pois, para já, essa uniformização começa já por aqui, não é? Ou seja, como início o Fernando Pessoa foi profeta, porque ele profetizou isso, que a língua inglesa seria uma língua de algum modo universal, não é? Que se iria espalhar por todas as nações. Mas isso também provém do facto da tal liberdade que aprisiona, porque a partir do momento em que tudo, ou quase tudo, é permitido, especialmente no que diz respeito à palavra, sim, porque a pessoa hoje pode dizer não importa o quê, não é? Quer com palavrões ou sem palavrões, ou enfim, seja o que for, a pessoa pode dizer. Isso tem como consequência que a palavra não vale nada.
acaba por não valer nada, não é? Repara o que é que os gajos dizem, não é? Aquilo que tu ouves são sempre as mesmas frases feitas, são sempre as mesmas palavras que já perderam o significado. Aquilo tornou-se numa retórica completamente vazia. Isto no que diz respeito aos políticos e que no que diz respeito, talvez, até à relação entre as pessoas. Sei lá, as pessoas quase hoje, umas perante as outras, quase que se comportam como o caixeiro de uma loja que tem que fazer aquele sorriso e dizer aquelas palavras e ser delicado, mas aquilo não tem mais nada, não é? Também tem que ser assim, mas a pessoa não está propriamente ali para dar fotadas no outro. Mas pronto, isto comparado com uma época em que nós estávamos a conversar numa mesa e estávamos com medo que estivesse ao lado de um gajo da PIDE a ouvir o que estávamos a dizer, as palavras tinham valor, não é? Um gajo falava baixo, dizia, pá, está ali um gajo que parece que é da PIDE. E às vezes não era nada, mas bastava que numa mesa próxima se avizinhasse um pouco de interesse ou de inclinação de um gajo perante nós que estávamos a falar, e esse gajo era estranho, para se desconfiar se seria um gajo que estava à escuta, não é? A palavra então tinha todo o seu peso, não é? Hoje as pessoas podem dizer alto tudo quanto quiserem. Não quer dizer que isto seja bom. Ou seja, são dois extremos, não é? Viveu-se uma época em que as palavras valiam tanto, eram tão preciosas, e que por vezes tinham que ser clandestinas, mas isso ao mesmo tempo dava-lhes um sabor e um peso talvez excessivo, não é? E agora esse peso excessivo perdeu-se completamente, pá, e agora as pessoas podem dizer tudo quanto quiserem e tanto dá. Tu não alteras nada com palavras, a menos que faças poesia, isso é outra coisa. Nesta época, o poeta maldito é abençoado, o único e inatual que protesta contra a onda de vazio e mergulha na onda para sair do outro lado, são e salvo, a nadar de bruços até à sua ilha, preenchida de plenitude solitária e solidamente petrificada numa explosão de pedreira. Nesta época, o poeta maldito recupera a sua aura, a missão sagrada de dar corpo ao invisível nos seus versos, de trazer Deus de novo à presença dos homens desviados da sua condição de servos do Senhor na solidão dos ermos de si próprios.